Uma das grandes preocupações dos pais que têm filhos pequenos e precisam trabalhar fora é onde deixar a criança. Escolinhas e creches têm atendimento em meio período, também horário integral, mas como escolher o melhor local? Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine? Bom, vou começar perguntando o que é a primeira coisa que os pais têm que ver antes de contratar o serviço de uma creche ou de uma escolinha particular? Primeiro de tudo, se a escola atende aquilo que eu acredito e aquilo que eu não acredito. Por exemplo, não adianta você colocar a criança em uma escola que tenha um cunho religioso se você não segue a determinada religião, né? Porque vai ter algum problema no decorrer do ano, né, com essa criança aí. Então, se a escola ela passa para a criança aquilo que eu acredito, já é um ótimo caminho. Depois disso, eu preciso ver aquilo que essa escola oferece para o seu filho. Então, a escola ela tem sala de informática, a escola ela tem um parque que é coberto, não é coberto, a escola tem areia, a escola tem professores graduados, especialistas, mestres. Então, tudo isso eu preciso olhar, né, antes de fazer aquela visita bem demorada na escola. Então é marcar uma entrevista, ir Sim. lá, conhecer o local. Isso, e sem a criança no primeiro momento. Aí você gostou da escola, você viu que essa escola é um lugar ideal para o seu filho, aí sim é a hora, né, de você marcar uma visita com a criança para ver se ela se ambienta com esse novo local. Porque também não adianta nada a criança não se sentir pertencente a esse ambiente, né? Então não pode ser uma coisa muito estratosférica, se com a realidade da criança, não pode ter esse choque. A criança ela precisa se sentir em casa, visto que ela vai passar uma boa parte do tempo dela ali naquele ambiente. Agora, é ideal procurar, tipo, várias e conhecer várias? Tipo, gostei dessa, já pegar. O que você orienta nesse sentido? Isso, eu não recomendo ficar ouvindo aquilo que os outros têm a dizer, porque cada um, como a gente falou no início, cada um tem uma crença, cada um tem uma preferência, né? Então, não tire conclusões pelo que os outros falam da escola, porque muitas vezes a gente até vai com certo preconceito, porque certa pessoa falou que aconteceu algum problema e tal, né? Então, é importante você fazer essa leitura, né? A leitura individual de cada um, de cada escola, é muito importante para que você tenha certeza daquilo que você está escolhendo para o seu filho. Agora, uma outra preocupação. Deixa o período integral, deixa o meio período com a avó e meio período na escola. Pois é. Como é que deve funcionar isso? Aí a gente precisa ver, depende de cada criança, depende da rotina familiar, né? Se a avó, às vezes, mima muito, mima além da conta, tem criança que precisa de um tempo para dormir, se a escola não oferece esse tempo para dormir também, a gente precisa observar tudo isso, né? Então, observar a rotina da criança, aquilo que a criança precisa para o bem-estar dela. Quantos horários de lanche essa escola oferece, se a escola tem um horário de dormir, se a escola tem um horário para fazer atividade extra, se você quer que o seu filho faça essas atividades extras, né? Então a gente precisa analisar tudo isso. Agora, tem uma idade, porque assim, a gente vê que tem muitos pais que às vezes o bebê é pequenininho, o pai trabalha, a mãe trabalha, tem que voltar para o trabalho e acaba tendo que colocar eu numa creche, numa escolinha infantil. Já tem mães que conseguem ficar 1 ano, 2 anos. Tem uma idade que seja melhor para se colocar a criança na escola? Por lei, a partir dos 4 anos de idade é obrigatório que essas crianças estejam na escola. Então, fez 4 anos, é obrigatório que essa criança frequente a escola diariamente, né? Acontece que dos 3 anos, 2 anos e meio ali, a criança está entrando naquela primeira janela de oportunidade que nós já comentamos aqui. É nessa fase que a criança precisa experimentar coisas diferentes. Então, texturas, palavras novas, cores novas, ruídos, e isso quem vai estimular bem são as pedagogas, as pessoas que são formadas, as pessoas que estudaram para fazer esse trabalho, né? Então, na minha opinião, a melhor idade para que a criança entre na escola, para que comece os trabalhos ali na educação infantil, seria entre os 2 anos e meio e 3 anos de idade. O pessoal fala muito assim, depois que foi para a escolinha, desenvolveu um monte, estava em casa, é filho único, nem falava, não fazia nada. Porque na escola, querendo ou não, a criança está convivendo com outras crianças, ela aprende muito. Apesar de que na educação infantil a gente respeita, né, a questão da brincadeira mais do que o aprendizado propriamente dito, então a gente não vai forçar a criança a aprender a ler e escrever na educação infantil. Mas as habilidades que a criança precisa para ela conseguir se desenvolver como uma criança bem inteligente, uma criança normal, né, essa criança ela precisa, então, conviver com outras pessoas,
ela precisa desses estímulos que a gente já comentou, então, para ter um desenvolvimento cognitivo saudável, né? Então, por isso que às vezes a criança fica em casa, só com a mãe, até nem fala. Vai para a escola no primeiro mês, ela já é forçada a falar. Não é que ela é forçada a falar, é que ela é estimulada a falar. Porque às vezes em casa a gente faz tudo que a criança quer, né? Porque a gente não sabe o que fazer muitas vezes. E na escola as pessoas são preparadas para isso, e a criança precisa dividir o tempo com outras crianças também, precisa dividir os brinquedos, precisa falar o que ela precisa, né? Coisa que em casa a gente não obriga, né? Não impõe isso para a criança, porque a gente quer cuidar da melhor maneira possível. Com certeza, a gente dá tudo de mão beijada ali para as crianças. Por isso que a criança que demora um pouco mais para entrar na escola, ela tem essa dificuldade aí no comportamento. Você falou que tem que ter uma realidade parecida com a do dia a dia da família, Sim. né? Acontece que às vezes a criança acaba ganhando uma bolsa, um bom desconto, por exemplo, vamos colocar assim, numa escola cara, e a mãe não é uma pessoa, os pais não são uma pessoa, tipo, ricas. Uhum. Como trabalhar isso com a criança? Porque também não dá para perder uma oportunidade Isso, dessa, com né? certeza. O importante vai ser pé no chão, né, e conversar com a criança sobre a importância de valorizar aquilo que ela tem em casa desde muito pequenininho. Não adianta nada você colocar a criança numa escola caríssima que você não tenha condição de pagar os materiais, que você não tenha condição de comprar aquilo que essa criança vai ver, né, as outras crianças que têm, né. Até os 6 anos ali, a criança ela é muito egocêntrica, então tudo aquilo que ela vê, ela vai querer. E é difícil você ter esse tipo de conversa com as crianças pequenas, porque muitas vezes elas não vão entender, né? Faz parte da natureza das crianças isso. Então, se essa criança ela é educada desde pequena a entender isso, que agora eu não consigo comprar isso, que talvez um dia você vai ter um material parecido, ótimo. E também, se você não consegue dar a infraestrutura que a escola pede, também não é legal você expor o seu filho a uma situação dessa. E não adianta mentir para a criança, né? Claro Dizer que que vai não. comprar semana que vem, mês que vem, se não vai acontecer isso. Isso mesmo. Então, assim, por isso que a gente fala, né? A escola, como é um ambiente que a criança passa 4 horas, se ela estudar no período normal, e 6 horas se ela passa no período integral, né? Vai passar muito tempo ali, então precisa ser bem próximo da realidade da criança, porque senão ela vai se sentir perdida e não vai ser bom para o desenvolvimento cognitivo dessa criança. Agora é importante pesquisar bastante, né? Com certeza. Pesquisa, conversa, né? Observa como que as crianças são tratadas, observa qual é a metodologia de ensino da escola, também é importante, né? Os materiais que essa escola está oferecendo para os alunos, os materiais que a escola pede também, né? Os horários da escola, tudo isso é importante. Certinho. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação.